Não se encontra um bom governante, nem um bom príncipe com lábios mentirosos. Assim também não se encontra no insensato palavras de sabedoria. Bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, dia 3 de janeiro. Nós estamos aqui mais uma vez com a graça e a bondade do Senhor. Que Deus te abençoe e abençoe toda a tua casa com toda sorte de bênçãos. Eu espero que você esteja bem. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 17, verso 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar antes de ler a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados e fraquezas e pedimos que o Senhor nos perdoe, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Dá-nos, por meio do Teu Espírito, o entendimento e a compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero só lembrar você que domingo, 19 horas, nós temos o culto com Santa Ceia. E também pedir para você verificar se você é inscrito ainda no canal e, por gentileza, não esqueça de dar like se você ainda não deu. Verso de número 17, verso 1, diz assim, capítulo 17, verso 1, melhor dizendo, diz assim, melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Este termo bocado seco significa literalmente muito pouco. É uma pobreza extrema que ele está falando aqui. Isso é um bocado, um punhado seco. Ele fala de uma pobreza extrema, mas ele está dizendo que é melhor este bocado seco e tranquilidade do que uma casa farta de carnes, mas também farta de contendas. Porque o que adianta um banquete se aonde há esse banquete só tem contenda, briga, discussão, não é verdade? Não há paz. Então ele diz, olha, tranquilidade, a paz não tem preço. Verso de número 2. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Aqui ele está falando sobre aquele filho que se conduz de forma vergonhosa e que traz desgraça para sua casa, para o seu pai, para sua mãe. Então o pai vai estabelecer sobre a sua própria casa um escravo fiel para que possa cuidar, gerir, gerenciar a sua casa. E este mesmo filho que deveria fazer isso será cuidado por um escravo, porque ele é alguém que se conduz e se comporta de forma vergonhosa. Sabe que nós encontramos um exemplo semelhante a esse com José do Egito. Você vê que ali aquele Potifar colocou José como administrador de toda a sua casa. Ele cuidava de tudo. Ali não diz se Potifar tinha filhos, se não tinha. Fala muito, né? Fala de uma maneira péssima da sua esposa, mas não fala sobre filhos. Mas José era aquele que dominava toda a casa de Potifar, que cuidava de tudo, que tomava conta de tudo, sabia mais que o próprio Potifar. Versículo de número 3. Diz assim: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O crisol e o forno são processos de refinamento de metais, que vão revelar se esse metal ele é precioso, que vai revelar, amados, a qualidade pela retirada de toda a impureza, de tudo aquilo que está misturado com o ouro ou com a prata. Então, da mesma maneira que se refina os metais, o Senhor é aquele que refina o nosso espírito. Ouça isso, o Senhor, ele refina o nosso espírito. Ele purifica o coração dos homens bons. Amém? Vou repetir, ele purifica o coração dos homens bons. Daqueles que estão buscando o Senhor, ele os purifica cada vez mais. Versículo de número 4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Pastor, o que é malfazejo? Malfazejo é aquele que se compraz do mal, é aquele homem perverso. Então ele diz que tanto o malfazejo quanto o mentiroso,
eles inclinam os seus ouvidos para a língua maligna, porque eles têm prazer. Então, da mesma maneira que eles cometem, que eles fazem, que eles praticam, ele também inclina os seus ouvidos. Inclinar fala assim de dar atenção, de ouvir então os mentirosos, os lábios iníquos, a linguagem maligna, eles têm prazer nisso. Então é uma característica do mentiroso, uma característica do homem perverso. Verso de número 5. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. Olha que sério que é esse versículo. Aquele que escarnece do pobre, do humilde, insulta ao que o criou, ou seja, o próprio Senhor. E o que se alegra da calamidade não ficará impune. Sabe, ele diz aqui e fala daquela pessoa que ridiculariza o pobre, que ultraja, esse que ridiculariza o pobre é alguém que ultraja o Criador. E uma outra característica que ele diz aqui é que esse homem ele fica feliz com as calamidades que atingem as pessoas. Mas ele está dizendo, olha, quem escarnece do pobre, quem se alegra, vamos usar de uma maneira bem clara, com a desgraça do outro, esse não ficará impune. Versículo de número 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, os netos. E a glória dos filhos são os pais. Então, esse versículo fala dos laços familiares, desses laços que unem gerações, desse amor que se estende de geração a geração. Porque, amados, um lar com amor, este lar com amor, ele vai se multiplicar, vai se reproduzir no lar dos filhos, no lar dos netos, amém? E assim por diante. Versículo de número 7. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Nós falamos sobre esse versículo no início desta oração, aonde você não vai encontrar um bom príncipe, um bom governante com lábios mentirosos. Isso não faz, o lábio mentiroso não faz parte de um bom governante, não faz parte da vida de um bom príncipe. Da mesma maneira, você não vai encontrar no insensato palavras de sabedoria. Você vai encontrar no insensato palavras de engano, de mentira, às vezes palavras sedutoras. Versículo de número 8. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte, terá o seu proveito. O suborno ele tem também um sentido de presente. Não é só o suborno no sentido pejorativo, mas também do presente. Porque, entenda, quando alguém dá algo a outra pessoa, o valor desse presente significa algo muito maior do que o preço que ele tem. Entende? Que é o valor daquilo que a pessoa, da atitude que a pessoa está fazendo é maior que o preço. O valor que a pessoa que está recebendo sente sendo valorizada, não importa o presente. Não importa. Aquilo ali vai dar à pessoa um sentido de valor. Então diz que para onde quer que se volte, terá o seu proveito. Ou seja, é alguém que é como aquele ditado, vou dar um exemplo aqui, é um pouquinho fora do que nós estamos falando, mas conhece aquele ditado que diz assim que quando alguém adoça os lábios do meu filho, está adoçando os meus lábios? É mais ou menos isso. Amém? Então essa pessoa, para onde ela se voltar, ela vai ter o apoio, vai ter, enfim, vai ter o carinho, vai ter atenção pelo ato de valor, pelo valor e não pelo preço da sua atitude. Tá? O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila, separa os maiores amigos. Então, qual é o sentido aqui, amados? O sentido aqui é de um homem que perdoa as ofensas. Quando ele diz aqui no início, o que encobre a transgressão adquire amor, ele está falando desse homem que perdoa a ofensa. Esse homem que pratica a lei do amor. Já o contrário, fala daquele homem que sai dizendo, espalhando como ele foi ofendido, como pecaram contra ele. Então ele separa amigos. E uma coisa importante, aqui eu vou abrir um parênteses para falar algo para você. Existem fofocas, fofoca é maledicência,
uma palavra bíblica para fofoca é maledicência, que algumas vezes ela até é verdade. E a pessoa diz assim, não estou fazendo fofoca, eu estou falando a verdade. Mas escute, amados, mas isso, segundo a palavra de Deus, não justifica espalhar uma palavra má a respeito de alguém, mesmo que aquilo seja verdade. Amém? Versículo 10. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Amém? Vou ler de novo, não acho que não precisa de muita explicação. Mais fundo entra uma repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. É aquilo que diz, né? Não adianta, pode açoitar, 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 e açoitar fala de calamidades, inclusive, que o insensato não vai mudar. Mas para o prudente, para aquele que é sábio, há uma repreensão, faz ele repensar. O rebelde não busca senão o mal. Por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele. E esse versículo aqui ele é forte, amados. Esse versículo fala de alguém que se dedicou à rebeldia, à rebelião contra as leis de Deus e também dos homens. Então diz aqui que ele vai enviar um mensageiro cruel contra ele. Deus vai enviar um mensageiro cruel contra ele. E esse mensageiro cruel pode ser, como eu já falei, calamidades ou mesmo o anjo da morte. Versículo 12. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos, esse versículo é muito interessante, do que o insensato na sua estultícia. Aqui, amados, não há nada mais perigoso do que você encontrar numa floresta uma ursa que teve os seus filhos roubados. Não tem nada mais perigoso do que isso. Uma ursa separada, né, a mãe ursa separada dos seus filhotes. Mas aqui o livro de Provérbios diz que se você encontrar um insensato, que ele está irado, ele é menos racional do que e mais perigoso do que uma ursa roubada dos seus filhotes. Interessante, né? Até um certo bom humor nele. Quanto aquele que quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Aqui então está falando daquele homem que retribui a bondade que ele recebe, a gentileza que ele recebe com o mal e não com o bem. Então, esse homem diz aqui, ele verá a sua casa sofrer por causa disso. Versículo de número 14. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. E um exemplo interessante é assim, que a briga é como a água derramada. A briga não pode ser contida depois que começou. É como a água, sabe quando você derrama e ela começa a se espalhar? Você não pode conter a água. Ele está dizendo aqui que a briga também. Por isso que ele diz aqui, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. E por fim, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Ou seja, o que justifica o perverso e o que condena o justo. O Senhor tem nojo de quem faz isso. Abominável é para o Senhor, tanto um como o outro. Amém? Até aqui? Vamos orar nessa primeira sexta-feira do ano de 2025. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Nós te exaltamos de todo o nosso coração. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê um coração que te tema, que te ame, que te busca, em nome de Jesus. Dá-nos fome e sede de ti todos os dias, temor para andar nos teus caminhos. E nós te damos, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Cuida de nós. Dá-nos paz, proteção, prosperidade, saúde. Enche-nos de esperança por meio da tua palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Enche-nos de fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Não esqueça de dar like. Não esqueça de compartilhar com quem você ama, por gentileza. E também coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos.
Daqui a pouquinho, às 7 horas, o devocional com a pastora Ana. E hoje, às 21h30, nós estamos juntos mais uma vez na oração da noite ao vivo. Amém? Deus te abençoe.